Olá, pessoal. Você que vai, né? Para você que vai fazer a segunda fase do concurso da ALAP, está classificado, não importa seu cargo. Meu nome é Júnia Andrade, sou professora de redação para concursos públicos, professora de discursivas também. Tenho 20 anos de experiência e todos os meses lido com estudos de caso, questões específicas, peças técnicas, redação, enfim. O mundo da redação nos concursos públicos passa por aqui, tá? Você não está vendo a minha imagem porque eu estou exatamente com a gravação aberta na tela do meu computador. Quer que eu abra o meu e-mail, mostro para você resultados, etc. Bom, o que eu vou comentar com vocês? Muitas pessoas que se classificaram para a segunda fase da LAP me procuraram para poder estudar, se preparar para a segunda fase. É a grande chance da vida de vocês. Nós até lançamos no Turma de Redação, que é esse curso aqui, o www.turmaderedacão.com.br, nós lançamos o curso com correções para o técnico legislativo. Esse curso até já está em andamento. Porém, não é só o técnico que vai se classificar, né? Como eu disse, muitas pessoas procuraram. O que eu resolvi fazer então? Lançar um curso, tá certo? Ó, bem bacana. Esse curso custa R$ 100, você consegue dividir em 3 vezes. Se você comprar durante o mês de fevereiro, você só vai pagar R$ 90. E o que acontece com esse curso? Ele não envolve correções. Ele é para atender todo mundo que vai se preparar para a segunda fase da LAP. Ele não envolve correções. Ele envolve a teoria dos estudos de casos da Fundação Carlos Chagas. Teoria esta que é embasada principalmente, né, nas principais regras de correção aplicadas pela banca, embasadas em exemplos. Por exemplo, esse material que você está vendo aberto aqui é o material que compõe a nossa aula 1, né? Aqui eu vou comentando várias questões, então você vai ver uma série de, independente do concurso, para que cargo o aluno vai fazer, são resultados de alunos, ex-alunos passaram pelo curso. Né? Então nós temos aqui, por exemplo, aluno da área trabalhista, né? Possivelmente fez concurso para analista judiciário ou para oficial, olha o resultado, né? 100 pontos. Você tem também outro mesmo cargo, olha, mesmo cargo, duas questões diferentes para o mesmo cargo e aluno fechando. Júnior, é possível fechar um estudo de caso? Sim, existem regras que a gente vai discutir, até vou dar algumas dicas já nesse vídeo que você está assistindo, que é possível você fechar assim, tá? A gente vai estudar aqui, então tem regras para você escrever bem, regras de coesão, regras de coerência, regras de ordem na hora de você montar o estudo de caso. Veja, olha só, alunos da área da Cefaz, área fiscal, trouxe aqui um exemplar para vocês, tá vendo? Aluno, a questão valendo 40, aluno tira 40, trouxe a redação para comentar, não é? Há redações digitadas, redações manuscritas, enfim, cada exemplo a gente comenta um aspecto importante, ou alguns aspectos importantes da concepção do texto que não podem ficar obscurecidas, porque senão não vai adiantar você ter uma excelente redação, tá certo? E ter um péssimo desempenho. Por exemplo, esse aqui é um aluno que fez, só para você ter uma noção, fez o concurso da CEMEF, área fiscal de Manaus, não é? E na questão número 1, ele se preparou muito bem conosco, tirou total em todos os itens. Porém, na hora de compor a questão número 2, ele cometeu uma pequena falha, houve um ponto de falha, eu mostro isso também em vários exemplos que eu vou comentar, né? Um ponto de falha, gente, ligado à redação, tá? Você tá vendo que uma redação da área fiscal, mas eu não tô nem um pouco preocupada com o conteúdo da área fiscal, não, isso aí é com vocês. A minha preocupação é com a redação, não adianta saber o assunto se não souber colocar do jeito que a banca quer, pouco efeito vai trazer para sua vida. Então, aqui eu mostro um ponto de falha presente exatamente na redação desse aluno, que fez com que esse mesmo aluno, tá vendo? Você pode ver que a mesma letra, até gosto de mostrar tudo, né? Para passar bastante confiança para vocês, é importante nessa fase, que o aluno comete uma falha que na resposta dada ao item e vou provar no curso que o aluno está certo em termos de conteúdo, mas como a redação não ficou do jeito que a banca esperava, olha só, ele tirou 0. Recorreu, professora? Recorreu. A banca não aceitou, não. Tá? Não aceitou mesmo. Então você vai ver que aqui ele conseguiu atingir 40 por causa desse escorregão. E ele reconhece o escorregão. Tá bom? É porque o que acontece? Ele dá a resposta certinha. Mas o fato de não saber casar o caso, um estudo, com a teoria por trás do caso, faz com que ele erre a resposta, né? Ele dá essa resposta até nessa parte aqui, né, que ele vai falar sobre a base de cálculo do ISS-QN, o que é descontado, ele faz certinho, ele cita a norma certinha,
mas ele não consegue acoplar o caso e a banca não considerou que houve estudo, ela só considerou que ele apresentou teoria, mas não houve estudo. Então foi por isso que ele se deu muito mal, tá? Nessa parte. Enfim, é uma aula que vai tratar de resultados, como eu digo para vocês, né? Até aqui eu estou confeccionando o material da turma, só para vocês terem noção. Estou aqui com o meu e-mail aberto, tá vendo? Olha, nós estamos aqui. Vocês vão fazer prova para a área do Legislativo, ó, CLDF, tá certo? A Câmara Legislativa do Distrito Federal, dia 7 de maio de 2019, uma das alunas tirou total enviando a discursiva dela, na qual ela obteve nota máxima, tá? Então, até abro para vocês aqui, ó, pra vocês conferirem, redação da Kelly, né? Por isso que eu gravo praticamente com o que interessa aberto, né? Com o material. Que ela tinha que fazer o memorando, né? Fez o curso conosco e vocês vão ver todos os itens. Olha só, ela tirou total em todos os itens temáticos da discursiva. É que eu falei, estudo de caso não é difícil, tá? Não é difícil. Mas você tem que conhecer as regras do jogo, senão nada a ver. Pego outro aluno aqui, deixa eu ver. Alguém mais que tenha feito. Sim, redação do Lauro, né? Fez para consultor legislativo, que é outro cargo completamente diferente. Vocês vão ver aqui, olha só. Né? Deixa eu mostrar a nota dele para vocês. Enfim, é só para mostrar para você que não é um complicador na sua vida, tá? Na verdade, até relativamente tranquilo você trabalhar com esses estudos de caso, tá? Então você vai ver, olha só. 49,50. Tá vendo? Eu que me atrapalhei aqui com a canetinha. 49,50. Enfim. Mas, professora, o que eu preciso saber, né, para eu escrever dessa forma e não comprometer o meu concurso, tipo, seguir a minha vida e ser feliz no concurso público? Primeira questão é você conhecer a forma como a banca apresenta o tema, né? Cada banca tem uma forma de escrever, gente, e a escrita tem muita influência no conteúdo que você quer expressar. Por exemplo, aqui nós temos um tipo de proposta, tá? E eu sempre mostro para o aluno esta parte aqui, que é exatamente a abordagem esperada quando sai o resultado da prova e o examinador manda essa abordagem para que os alunos possam conferir. O que existe na FCC? A FCC tem dois perfis de examinadores proponentes, tá? Não são os corretores, não, são os proponentes, ou seja, as pessoas que propõem a questão. Um perfil é de um examinador mais aprofundado, ele vai exigir mais redação do aluno, tá certo? E outro perfil, conforme você vai ver aqui pela própria correção, é de um examinador mais sequinho, mais objetivo. Ele até pega a pontuação para aquele item temático e vai dividindo a pontuação por partes. É bem objetivo mesmo, ele não prejudica quem é objetivo porque ele traz a resposta tal qual a pessoa estaria esperando, assim, de uma forma até pouco desenvolvida. E aí você fica em dúvida, poxa, eu escrevo como quem? Sempre da forma mais desenvolvida possível. Por quê? Porque é esse da questão 1 que trabalha mais, tá certo? É ele que normalmente trabalha mais com os propósitos, desenvolve mais esse perfil. E é o perfil de quem a FCC mais gosta. Por quê? Porque é um perfil que vai exigir mais redação. Vamos lembrar que depois do concurso da CLDF, né, CLDF cujo concurso acontece no final de 2018 para início de 2019, a banca muda sua postura, ela adquire uma postura mais de expressão, de valorizar a expressividade da questão. Então, mesmo que você tenha este examinador proponente apresentando para você uma proposta mais seca, você não vai ser punido se apresentar uma proposta mais densa de resposta para ele, de modo algum, porque você não sabe qual vai ser o proponente. Então, ao apresentar a resposta mais densa, aquele proponente que tinha resposta mais densa vai casar com você se estiver tudo bem, certo? Mas aquele proponente mais sequinho não vai te prejudicar porque você simplesmente apresentou uma resposta um pouco mais elaborada. Bom, de qualquer maneira, você precisa entender regras básicas de composição. Que regras básicas? Entender o que é precisão textual, que você tem que escrever de forma bem precisa, não pode escrever nada além do que o examinador pediu, nem nada a menor do que o examinador pediu. Existem situações que você vai ter que exceder um pouquinho, que eu vou te explicar. Por exemplo, você pega uma lei, né? Aí eu vou lá, por exemplo, sei lá, estou lidando com uma norma. E toda lei
todo mundo deve saber que o artigo 1º da lei define seu objetivo central. Ótimo. Às vezes, esse objetivo central é muito geral, muito generalizado, de tal modo que costuma haver desdobramento desse dispositivo. Então, você tem lá um parágrafo 1º, por exemplo, tá? Havendo esse parágrafo 1º, o que vai acontecer aqui? Exatamente, você vai ter um desdobramento desse dispositivo inicial. Ora, é o momento que você escreve um pouco mais. E pode ser que nós tenhamos aqui, ou dentro desse parágrafo, uma vedação ou uma exceção. É o momento que você escreve um pouco mais. Você tem que trazer, por exemplo, um recurso de exceção quando você está diante de uma regra que é considerada regra geral. Então são pontos, assim, são conceitos e formatos de escrita que eu preciso dominar para eu não chegar cru, para eu não perder pontos, por exemplo, quando eu empatar com outro colega lá na fase discursiva, porque empata, tá, gente? Empata, o examinador olha, o conteúdo tá certinho, então vamos pela expressividade. Então, naturalmente, eles vão levar essas questões, né? Se você domina essas escalas progressivas do texto, tá certo? De saber sair de regras gerais, saber apresentar exceções quando precisam ser apresentadas, se isso não vai ser um elemento excedente ao tema que possa ferir a objetividade, porque se ferir já era, né? Você pode ter problemas. Vai ver se esse aluno sabe escrever em ordem. O que é escrever em ordem? Não é só cumprir os itens temáticos pela sua ordem, mas prestar atenção ao caminho, né, que normalmente estudo de caso tem. Normalmente ele parte de uma norma, depois passa para a aplicação institucional. Da aplicação institucional pode cair no exemplo, que é o próprio caso em si. Então você tem que saber dar essa cadência, essa chamada cadeia coesiva ou cadeia de coerência do texto. Temos também a parte da fundamentação. Estudo de caso tem que ser fundamentado, que é quando você vai comprovar aquela informação que você trouxe, tá? Envolve autores, leis, né? Vamos dizer assim, jurisprudência quando tem, tá certo? Para cada caso. Enfim, mas, né, a gente precisa entender que na hora que a gente traz isso tudo para o texto tem que caminhar de uma forma clara. E aí você precisa trabalhar muito bem a coesão. Existe um movimento que é a coerência, que é a combinação com a proposta que foi feita, e existe a coesão, que é exatamente o ciclo, a cadeia que vai fazer com que o assunto evolua de forma clara, de forma organizada na cabeça de quem está lendo, tá? Então, se você quer estudar conosco, quer entender essas regras, né? Eu já coloquei num preço assim bacana que é para você ir embora pro serviço público, tá certo? É a primeira vez que eu vou fazer exatamente um curso puramente teórico. Aliás, já fiz no passado em outro cursinho, não no turma de redação. E o pessoal gostou bastante. Fiz sim, olha que legal, foi na época do Legislativo, no concurso da Câmara dos Deputados, se eu não estou enganado, ou do Senado. Eu fiz um grande preparatório, exatamente preparatório teórico, que mandou muita gente embora para aquele concursão que havia lá, tá? Então seja muito bem-vindo. Turma de redação, né? turmaderedacão.com.br. Você vai achar esse curso de teoria custando R$100. O que eu vou comentar nesse curso de teoria? Lembrando, se você comprar durante o mês de fevereiro, ainda coloquei 90, que é para você guardar 10 para festa, né? Então veja só, o que você vai encontrar nesse curso de teoria? A teoria e vários exemplos comentados. Eu listei 10 exemplos, mas são muito mais, porque só na aula 1 eu já tenho 7 exemplos. Então vai dar mais ou menos uns 15 exemplos comentados. Acredito que sim, tá bom? Então você vai saber o texto, como organizar o texto de ponta a ponta, não obstante a área para qual você vai fazer o concurso, tá bom? Beijo grande para você. Espero ter te ajudado com esse pouquinho de dica que eu passei aqui no material, tá?